É muito comum ouvirmos sobre o carvão como centro da primeira revolução energética do capitalismo, não é mesmo? Nada disso. A primeira revolução energética no capitalismo é a madeira, ou seja, árvores da floresta expropriada dos camponeses no século XV e XVI principalmente. A indústria nascente passou a demandar imensas porções de madeira e carvão vegetal. Aliás, essa natureza barata deu as condições para as máquinas que fizeram as máquinas da Revolução Industrial, como a máquina a vapor de Newcomen. Para conseguir mais madeira, o capitalismo precisou produzir cercamentos, ou seja, separar camponeses de suas terras e também da madeira que os aquecia quando coletada nos bosques comunais. Estão lembrados aí das primeiras cenas do filme Jovem Max? O velho barbudo definiu esse processo como acumulação primitiva. O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade de condições de realização de seu trabalho. Os bosques forneciam até alimentação para os comuns, mas a floresta já não era subsistência, mas mercadoria e energia barata. O capitalismo mudou nossa relação com as árvores, e isso causou revoltas. Como a primeira grande revolta camponesa moderna, a Guerra dos Camponeses, liderada pelo revolucionário protestante alemão Thomas Müntzer. Sim, um protestante que demandava a reforma agrária. Sim, isso existia. Nessa rebelião, cerca de 100 mil camponeses morreram, e eles demandavam a restauração dos direitos comunais da floresta. Até esse momento, a economia poderia se desenvolver de acordo com as capacidades da fotossíntese presente, sendo dependente plenamente das plantas, que com a energia do sol produziam madeira como seu próprio corpo. Esses limites só seriam superados com o acesso pelo capital à fotossíntese passada, o carvão de milhões de anos atrás, mas isso é papo para outro dia. Bom, galera, espero que vocês tenham tido uma explosão mental com essa discussão. Eu, pelo menos, quando comecei a ler, falei, mas o grande combustível da Revolução Industrial e do capitalismo não é o carvão? Sim, mas ele só vem depois de uma segunda geração. A floresta foi essencial e a expropriação dos trabalhadores também foi essencial para que a madeira fosse o primeiro combustível essencial também do capitalismo. Isso eu acabei tirando de um livro muito bacana, que é esse que eu tenho em mãos, A História do Mundo em 7 Coisas Baratas. Um guia para o capitalismo, natureza e o futuro do planeta. Essas 7 coisas, galera, são natureza barata, dinheiro barato, trabalho barato, cuidado barato, comida barata, energia barata, que é o que a gente abordou aqui hoje, e vidas baratas. Vale muito a pena e a gente pode voltar a falar mais sobre esses temas. E a citação que eu faço do velho barbudo, o Karl Marx, é do Capital 1, no penúltimo capítulo, a assim chamada acumulação primitiva. Teria possibilidade da gente fazer um episódio só sobre isso. A acumulação primitiva causa uma grande discussão até hoje. Eu acho que os mais conservadores, ou talvez marxistas meio ortodoxos, ou talvez não tenham entendido o Marx direito, eles não conseguem compreender que a acumulação primitiva, ou seja, expropriação daquilo que é nosso de forma comum, como valor de uso, algo que não é uma mercadoria, esse processo continua acontecendo até hoje. Se a gente pensar, por exemplo, na Jamaica, que tem praias privatizadas. Antes as praias eram comuns e aí elas passam a ser uma mercadoria e nem todos podem acessá-la. Se a gente pensar, por exemplo, em créditos de carbono, onde a biosfera está virando uma mercadoria. Antes ela era um bem comum, agora ela é uma mercadoria. Se você pagar por um direito de emitir gases, você pode, com créditos de carbono, né? Se você compensar a destruição que você produz. Isso tudo são processos de acumulação primitiva. E, claro, a destruição da Amazônia, por exemplo, de reservas indígenas, são todas propriedades comuns que passam a se tornar mercadoria e ter um valor de mercado. É por isso que tem uma passagem muito interessante também no último capítulo do Capital, onde ele fala que a riqueza nacional, Karl Marx, a riqueza nacional é também a pobreza dos trabalhadores. Ou seja, tudo aquilo que entra no PIB vira uma escassez para a população. Pensa nisso, hein? Privatização da água na Bolívia. Bom, isso é muito papo, é papo outro dia também. Eu vou dando um ecosalve e até a próxima. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com.
escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @livrescop e @livresprodutos do bem.